O bom filho a casa retorna. Essa semana, o presidente Lula indicou para o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma autarquia pertencente ao Ministério do Planejamento, e aí houve um quiprocó porque anteriormente Simone Tebet, a ministra do Planejamento, havia tido uma conversa com o presidente Lula e esse assunto não foi tratado. Ela tinha um candidato e ele não falou absolutamente nada sobre isso. E ela recebeu a notícia da indicação do Márcio Postman, que é um petista radical, que pelos jornais e pelos jornalistas, ela recebeu essa notícia. Aí houve uma questão aí entre o ministro da Comunicação e ela, ele achou que o Lula tinha conversado com ela, e, enfim, esses embrólios que esse ministro da Comunicação tem feito no governo Lula. Ou seja, todo mundo reclama dele, né? Mas o Lula é fiel aos seus seguidores ou mantém no cargo. Bom, Simone Tebet é ministra do Planejamento, portanto, caberia a ela a última palavra na indicação, ou pelo menos conversar com o presidente da República sobre a indicação desse Márcio Postman, né, que é um economista da Unicamp, já foi presidente do IPEA, tem uma ala que não o considera um bom economista, com ideias retrógradas, radicais, outros acham que ele é competente, enfim. Há sempre uma dúvida, e ele já fez isto, ele já demonstrou uma certa incompetência e uma certa falta de tato nesses cargos onde ele já ocupou, né? O IPEA, o FIP e agora o IBGE. Bom, a Simone Tebet teve uma reação política, simplesmente ela parabenizou a indicação do ministro, do presidente Lula, né, ao cargo do IBGE, porque ela também não tem muita saída, porque se ela tivesse, por exemplo, um arrobo assim, de político, de pedir demissão e tal, entregar o cargo, o que ia acontecer? Ela ia para casa, porque ela não tem nenhum cargo eletivo e ela pretende concorrer às eleições, né, às próximas eleições presidenciais. Então ela teve uma atitude extremamente inteligente, parabenizou o novo presidente e, como se trata de um cargo, né, é importante para o Brasil a questão do controle dos números estatísticos, ou seja, é onde o governo faz as suas políticas públicas baseado nessas informações. Enfim, é importante esse cargo e é importante ter alguém do controle da sua ala, né, de influência, não ter uma pessoa estranha ao ninho. Bom, mas tudo bem. Sobre esse novo indicado, o Márcio Postman, há uma série de restrições a respeito dele pelas suas ideias de esquerda extremistas, em que ele, na verdade, a primeira notícia que se deu é que ele poderia, de uma certa forma, adulterar números da economia brasileira para favorecer o governo Lula. Bom, isso é um absurdo. Primeiro que o Brasil tem vários institutos de respeitabilidade que acompanham os dados da economia. Portanto, isso é uma coisa que se criou no passado, porque compararam a atitude do Márcio Postman no IBGE como o que vem acontecendo na Argentina, onde eles, de uma certa forma, adulteram os números, ou seja, eles tornam os números cor-de-rosa, né? Nessa fase de Barbie, torna os números todos Barbie. Então, esse fato, na verdade, é uma lembrança que existe na sociedade, porque, na verdade, falsificação de dados da inflação, dos números do governo, isso começou no governo militar.
né? Esses militares, os probos, os éticos, as pessoas que mais conhecem a administração pública no Brasil, ou seja, os salvadores da pátria, falsificavam números. Quem não se lembra da formação do Diese? O Diese foi uma formação dos sindicatos, porque o Delfim utilizava números que ele criava para poder fazer ajuste de salário baseado no índice de inflação. E aí os grandes sindicatos se reuniram e criaram o Diese, que é o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais. E aí o que ele fez? Mostrou ao governo que o governo estava afajutando os números. Então, isto é possível. O próprio Márcio Potman, quando esteve lá no governo Dilma, ele andou criando problemas dentro do IPEA, em que ele demitiu uma série de pessoas que não quiseram seguir a sua cartilha, técnicos consumados. Enfim, a grande dúvida que pode ocorrer com referência ao Márcio Potman é que ele possa encaminhar os dados para uma tendência daquilo que o governo quer mostrar e não trazer para a sociedade aquilo que não é interessante para o governo. Mas isso também é um aspecto afastado, porque existem no Brasil hoje grandes instituições de bancos particulares, o próprio governo tem as suas, o Banco Central, o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas do Estado, o IPEA, a FIPE, ou seja, tem uma série de organismos que fazem o acompanhamento da economia brasileira. Portanto, esse risco, de uma certa forma, estaria afastado. O que preocupa mais a atitude, a presença desse indivíduo à frente do Ministério, não, né, do Planejamento no IBGE, na autarquia do IBGE, é exatamente induzir, né, o governo a umas determinadas correntes que não são interessantes. Porque, na verdade, o IBGE é uma instituição de 85 anos, extremamente trabalha com credibilidade. Esse é o grande risco de perder a credibilidade. E o IBGE tem na sua estrutura excelentes técnicos competentes. O problema é que nossos governantes, nossos políticos têm uma dificuldade incrível de ler números e de interpretá-los. Ou seja, o IBGE há muitos anos vem falando sobre a crise da Previdência, o IBGE vem falando sobre a questão de orçamento, de censos, né? Que no governo Bolsonaro não teve censo. Então, essas surpresas que ocorrem é exatamente por uma falta de uma gestão eficiente, uma gestão competente à frente de um organismo que é o gerador do retrato da fotografia real do Brasil. Então, essa é a grande preocupação que a sociedade deve ter e deve acompanhar daqui para frente. Ou seja, o IBGE é uma instituição brasileira altamente confiável, de grande credibilidade, e ela não pode perder essa conquista. Uma conquista feita por técnicos, por pessoas que estudam o Brasil, que entendem o Brasil e que oferecem sugestões para a melhoria da sociedade.